Boa noite, São Miguel. Nós estamos falando agora com você, miguelense, numa noite de estreia, queridas. Nós estamos estreando hoje o podcast Pode Mais São Miguel, com Damares Moura, e uma alegria muito grande ter o meu primeiro entrevistado neste podcast que propõe contar para o povo de São Miguel, para o povo de São Paulo, o potencial deste bairro, tudo aquilo que temos em várias dimensões da vida humana. São Miguel é um celeiro de cultura, um celeiro da arte, um celeiro do artesanato, um celeiro da gastronomia. Quantas coisas extraordinárias, um comércio forte e principalmente um povo extraordinário, a maior riqueza de São Miguel. Dentre tantas que nós vamos trazer ao longo dos episódios do Pode Mais São Miguel, com Damares Moura, é exatamente, queridos, o seu povo, o povo de São Miguel. É a maior riqueza que este bairro tem. Eu tenho muito orgulho de hoje estar exercendo em São Miguel Paulista a liderança regional desta subprefeitura, não é? E o meu coração, ele foi muito convidado. O meu coração foi convidado a fazer este podcast para apresentar a São Paulo e apresentar ao próprio miguelense, não é? A riqueza deste bairro. Repetindo, e a sua maior riqueza é o seu povo. Por isso que nós estamos aqui em noite de estreia do podcast Pode Mais São Miguel, com o meu convidado, que eu já estou mostrando agora, não é? O meu primeiro convidado aqui é o Dr. Ribeiro. Um homem, queridos, notável. Obrigado. Um amigo querido que São Miguel me deu. E que quantas vezes estive ali na Rádio Integração FM para dar entrevistas ao Dr. Ribeiro e não podia ser outro nome, o meu primeiro convidado na estreia deste podcast, não é? Um homem que me entrevistou tantas vezes ao longo de um ano, em que todos os meses compareço à Rádio Integração FM, não poderia ser outro. Então, de entrevistador para entrevistado, com muita honra, nós temos o primeiro convidado desta noite, na estreia do Pode Mais São Miguel, o Dr. Ribeiro. E, querido, já vou fazer a primeira pergunta para o senhor. Primeiro, agradecendo o senhor ter aceitado o convite de estar aqui conosco neste podcast, né? E a primeira pergunta: quem é o Dr. Ribeiro? Conte um pouquinho para nós. Onde o senhor nasceu? Como foi a sua vida? E hoje estar aqui em São Miguel, inclusive, liderando um jornalismo sério ali na Rádio Integração FM. Conte-nos quem é o Dr. Ribeiro. Boa noite, doutora Damares. Obrigado pelo convite. Boa noite, amigo. Eu vou começar a falar. Eu nasci na cidade de Tucano, em Bahia, no estado da Bahia. Meu conterrâneo. Meu conterrâneo, somos conterrâneos. E vim para São Paulo aos 17 anos, cheguei aqui em 1957. Vim para São Miguel, que minha família morava tudo aqui em São Miguel, bem no centro, ali onde hoje é a maternidade de São Miguel. Tive a oportunidade de ir à luta, trabalhar, estudar naquela época, doutora Damares, e todos que estão nos acompanhando. A dificuldade que nós tínhamos de estudar e, graças a Deus, graças à luta, São Miguel Paulista, que eu posso considerar como a minha terra natal, né? Porque chegar aos 17 anos, né, doutora? Chega aqui. Coisa linda. Então, e fui trabalhar de tudo que foi possível. Comecei a minha vida trabalhando como garçom. Olha, aqui, garçom. Coisa Depois linda. fui estudar, tive a oportunidade de me formar, me formei em torneiro mecânico. Primeiro eu fui para a Polícia Civil, fiquei 6 anos na Polícia Civil, na época que o Jânio Quadro era governador de São Paulo, né? Aí eu dei baixa, pedi baixa, porque naquela época a Polícia Civil não era que nem hoje, que a Polícia Civil só faz o trabalho dela. Naquela época é que a Polícia Civil fazia. Quando chegava o inverno, estava aquele pessoal de rua, a gente tinha que pegar para levar para os albergues, para o lugar. Ali, quando eu chegava em casa, não aguentava mais nem o cheiro, o mau cheiro daquele lá. Era o suficiente. Aí eu pedi
Até o doutor Lisandro, do 8º DP, que era o meu delegado lá, não queria, mas eu falei, vou fazer um curso de torneiro. Aí eu fui ganhar mais do que o meu delegado com torneiro mecânico. Trabalhei 8 anos com torneiro mecânico na Toyota. Tive a oportunidade de participar do sindicato, quando o Lula era presidente do sindicato lá, eu era da comissão de fábrica da Toyota. Aí saí, fui estudar e agradeço também ao finado Ulisses Guimarães, um homem que me deu oportunidade, me colocou na Faculdade de São Francisco. Foi ele, inclusive, sempre trabalhamos com ele em todas as campanhas políticas. E aí comecei a trabalhar com o doutor Meira, que foi administrador de São Miguel também. Aí fomos fazer programa na Rádio Tupi. Olha, muita história, doutor Ribeiro. Eu não vou falar tudo, porque senão vai demorar muito, então eu estou falando, pulando algumas coisas. Tá? Aí trabalhamos na Rádio Tupi. Aí eu trabalhei na Rádio Tupi, fui trabalhar na Câmara Municipal com Edson Simões, que era vereador, e depois, na época do Pita, fui para conselheiro do Tribunal de Contas. Aí trabalhei na Câmara, no departamento jurídico da Câmara, fiquei 8 anos também na Câmara Municipal. Voltei, fui trabalhar um pouco numa emissora, quando montaram aquelas emissoras clandestinas que a turma falava. Aí eu falei, eu não vou tentar montar uma emissora de rádio. Aí eu comecei aqui em São Miguel, aí eu fui morar, também morei no Tatuapé 12 anos, morei na Liberdade 12 anos. Naquela época é difícil, que hoje em dia, veja, doutora, eu falo quando o pessoal reclama de estudar, que não tem oportunidade. Na minha época não tinha, porque não tinha escola. Eu pagava, eu morava no Brás e ia estudar na Liberdade. Ia de bonde. Muita gente não conhece bonde, aí eu acho que muita gente não conhece, não sei o que é o bonde. E então, graças a Deus, eu peguei e fui à luta eu falei, vou montar uma emissora de rádio. Aí entrei com a documentação, isto em 92. E quem inaugurou lá comigo foi o Quercia, quando era governador. Olha. O Quercia, aqui na muita Vila história, Jacuí. gente. É muita história. Se eu vou contar mais, quando eu cheguei aqui do Tatuapé para cá, a Vila Jacuí não tinha poucas ruas asfaltadas. Foi uma luta que nós fizemos para conseguir asfaltar, iluminação pública. Que ano que o senhor chegou aqui, doutor Ribeiro? Em 83. Tá. Não, que eu cheguei aqui em São Paulo ou em São Miguel? Que o senhor chegou em São Miguel Paulista. Quando vim da Bahia? Porque o senhor veio da Bahia direto para São Miguel Paulista. Para São Miguel Paulista. O senhor tinha que idade? 57. Eu estava com 17 anos. 17 anos. 17 anos. 17 anos. Ainda na adolescência, ainda né? Na adolescência. Sim. Mas aí foi aí quando inclusive eu falei, eu vou ter que lutar, que a minha irmã morava ali, e eu falei, eu vou procurar um emprego para mim conseguir fazer a minha vida, não depender da família. E foi isso que eu fiz, e até hoje fui candidato a deputado 2 vezes, fiquei de suplente, na primeira vez de suplente de deputado, inclusive fui presidente do partido, do PPS, por 22 anos. Olha! 22 anos. Entreguei porque eu falei, eu não vou mais continuar no partido, e o nosso presidente estadual, o deputado Arnaldo Jardim, não queria, mas eu falei, não, eu não vou continuar, deputado. Eu acho a política nossa está deixando a desejar, e eu vi a luta que a gente fez, né, doutor? Você fala mais, quer que eu conte mais um pouco? Não, eu vou querer saber alguma coisa a mais, mas, gente, eu preciso primeiro fazer um registro aqui, não é? Nós que viemos do Nordeste do Brasil, e eu tenho aqui um ilustre baiano aqui na minha frente, o doutor Ribeiro. Que história linda! Não é? Veio adolescente ainda, direto para São Miguel Paulista. Certamente o seu coração se considera miguelense. Exatamente, eu posso falar que sou filho de São Miguel. O senhor é filho de São Miguel. Porque eu fui morar lá no Brás, na Liberdade, mas todo fim de semana eu estava aqui em São Miguel. Porque a sua família estava aqui em São Miguel. Minha irmã, minhas irmãs, meus irmãos moravam tudo aqui em São Miguel. Não, o senhor é um miguelense. Não precisa o senhor nos convencer. O senhor é um miguelense.
Então. Eu tô aqui há um ano, doutor Ribeiro. Então. Eu tô aqui há um ano, à frente da subprefeitura. Daqui a pouquinho eu já me considero miguelense. Exatamente. Não é porque São Miguel tem a vocação de nos envolver, de nos acolher, de nos tornar parte, não é, deste território. Mas olha, eu quero fazer um registro aqui. Eu também sou advogada. Não é? Eu estou diante de um aluno da São Francisco, gente. Isso não é pouco. Isso não é pouco, não é? Mas nós estamos diante de um comunicador que, aliás, faz jornalismo sério. Sabe por quê, doutor Ribeiro, que todo mês eu faço questão de ir à Rádio Integração FM para lhe prestar uma entrevista, não é? Porque o senhor fala a verdade. O senhor faz jornalismo com verdade. Por isso que a sua rádio, que o senhor fundou e que é presidente, não é? É tão respeitada. Eu a respeito, porque lá eu sou tratada com respeito. Lá fala-se a verdade, pergunta-se a verdade e responde-se a verdade. Portanto, é um jornalismo sério. Queridos, que orgulho que nós temos desse baiano miguelense, agora de São Miguel Paulista, com essa história. Começou como garçom, foi para a faculdade do Largo de São Francisco. Não é? É um advogado, é um jurista, hoje é um comunicador. E a gente se orgulha. E, doutor Ribeiro, me conte uma coisa. O senhor contou aí que foi garçom, é nobre, todo trabalho é nobre. Todo trabalho. Não é? Mas o senhor tinha, eu percebo, não é? Que o senhor tinha o desejo de avançar, conquistando, não é? Conquistando espaços profissionalmente, não é? Estudando, se aperfeiçoando, não é? E quem lhe deu essa, vamos dizer assim, esse direcionamento? Alguém chegou para o senhor, quando o senhor é adolescente, chegou em São Miguel, o pai, a mãe, alguém chegou e falou: doutor Ribeiro, o senhor precisa estudar. O senhor tem um potencial. Quem lhe impulsionou? Quem lhe direcionou? Ou foi natural, inerente ao senhor? Havia dentro do senhor esta força, não é, de progredir do ponto de vista profissional, acadêmico? Ou teve alguém? Não, exatamente. Teve alguém que foi um procurador do Estado, era o doutor Geraldo França Guimarães. Ele falava para todo mundo que ele era meu padrinho. E eu tinha amizade com o filho dele, porque ele ia almoçar lá no restaurante que eu trabalhava, e fez uma amizade com o filho dele lá, e aí começou a tomar aquele amor. Até ele me contava, eu conheço muitas histórias desde da Guerra de 32, porque ele contava o que era, que ele era procurador naquela época e tudo. E eu ouvia, inclusive às vezes meu irmão falava: mas você deixa de aproveitar para... Não, prefiro estudar. Meus irmãos falavam isso. Que lindo, e eu doutor ia estudar. Ribeiro, então, que orgulho. Eu me formei em jornalismo no Rio de Janeiro, na faculdade que o Lacerda se formou no Rio de Janeiro. Eu fiquei 4 anos no Rio de Janeiro para fazer jornalismo. O senhor se formou na mesma faculdade do Lacerda, lá no Rio de Janeiro. Olha, lá no Rio de tem Janeiro. Muito mais história do que eu imagino. Então, primeiro o senhor fez jornalismo. Primeiro fiz jornalismo. Olha. E também... Conta que eu estou gostando demais dessa história. Eu fiz saúde pública na USP. Inclusive, hoje, o meu professor, o doutor Paulo Galo, está nos acompanhando aqui. Não, gente, vamos parar um pouquinho aqui. Olha a história acadêmica do doutor Ribeiro. Não é? Que importância tê-lo trazido aqui para nós estrearmos o Pode Mais São Miguel. Olha só, primeiro fez jornalismo no Rio de Janeiro, depois fez saúde pública na USP, continua me contando. Então, e aí quando depois fui jornalismo, naquela época, para fazer estágio era difícil. Eu fiz estágio na Casper Libero. Na Casper Libero, através Casper Libero. do Olímpio da Silva Sá, que era o diretor da Gazeta Esportiva. Olha. Que eu fiz amizade com ele. Aí ele... Hoje em dia você vai fazer um estágio, tem firmas que pagam, tem tudo. Naquela época não, era uma dificuldade enorme. E eu consegui, como eu tinha um conhecimento com o Olímpio da Silva Sá, que era o diretor da Gazeta Esportiva, ele me deu a vaga lá na Gazeta Esportiva, então, na Casper Libero. Então o senhor já foi estagiário quando
fez jornalismo, o senhor foi estagiário da Gazeta da Esportiva. Gazeta Esportiva, da Gazeta Esportiva. Olha, a Gazeta Esportiva é um programa que meu marido é um fiel telespectador da Gazeta Esportiva, tá? Então, mas me conte mais. Infelizmente acabaram com o jornal Gazeta, né? Naquela época era muito bom. Então eu fiz tudo isso, aí fui trabalhar, como eu trabalhava na Câmara, e o doutor Meira também junto com ele, que foi um dos melhores, tirando a doutora, né? Porque está na sua presença, que foi o administrador regional de São Miguel, que nós tivemos, infelizmente já faleceu o doutor Meira, e a gente trabalhava, fazia o programa tudo, e o nosso programa era Boca no Trombone. Boca no Trombone. Na época da Erundina... É história, gente. Boca no Trombone. Na época da Erundina, ela pôs uma escuta dentro da subprefeitura, porque o nosso programa era das 6 às 7 da manhã, todo dia, lá na Paulista. Nós fazíamos Hoje poderia ser um podcast. Podcast Boca no Trombone. Boca no Trombone. Não, mas o nosso é podcast Pode Mais São Miguel. Sim, doutor Ribeiro. E aí comecei essa luta, comecei a falar o caso da rádio, começamos com a rádio, eu entrei com a documentação pedindo desde 92, mas como infelizmente nós sabemos muita coisa, que muito poder público brasileiro, ele seguro, aí fiquei, ainda consegui pegar 3 processos da Federal e ganhar todos os 3, pela rádio, porque eu tinha entrado com toda a documentação. E o poder público tem o quê? Tem o direito de ficar durante um ano para dar resposta sim ou não. Só que eles não dão resposta, nem sim ou não. Aí eu tinha que tocar a emissora. Comecei a tocar e quando foi em fevereiro de 2010, que foi a última audiência, a juíza, a doutora Adriana, falou, olha, eu não posso condenar ele porque ele não cometeu nenhum crime. A rádio, ele entrou com a documentação faz 12 anos e o poder público não disse sim nem não. Então, eu não posso condenar. E a promotora queria, porque queria que ela me condenasse. Falou, se o Ministério Público quer recorrer, que recorra. E se não quer, para a ciência, eu não posso fazer nada. É que eu não vou condenar sem cometer crime. Aí a promotora falou, não, deixa para lá. Aí quando foi no dia 9 de fevereiro, quando foi no dia 10 de maio, saiu a liberação. Quem libera a emissora, muita gente fala, até uma vez um dos delegados da Federal falou, jamais a Anatel vai te dar a concessão da rádio, porque você estava ilegal, não sei o que, tá? Eu falei, olha, doutor, o senhor me desculpa, mas o senhor não entende muito o que é, que quem dá a concessão não é a Anatel, não é o Ministério Público, é o Senado. Aí eu falei, e ele achava que não, que era o Ministério das Comunicações, era a Anatel, e não é. Quem dá é o Senado. Aí, como saiu no dia 10 de maio, aí já me liberaram, mas eu já estava tocando, estava com a rádio no ar. Porque como eu tinha documento provando que eu tinha entrado com o pedido, e não era problema meu, então eles não podiam me condenar nem me prender, né? E eu, graças a Deus, hoje já são 13 anos que foi legalizada, deram a legalização da rádio, estamos aí com trabalho, inclusive hoje, foi no mês de maio agora, houve uma pesquisa, nós somos a 2ª rádio comunitária mais ouvida de São Paulo, não é de São Miguel, é de São Paulo. Gente, olha, vamos parar tudo aqui para essa informação. A Rádio Integração FM, vocês viram a luta do doutor Ribeiro para obter, e eu sei que não é simples, não é? A obtenção ou a legalização de uma rádio. Existem muitas rádios que estão no ar de forma não legalizada. Não é? Não é um processo simples. Foram 12 anos de luta para que finalmente a justiça pudesse autorizar. E, claro, não houve nenhuma condenação ao doutor Ribeiro, porque, afinal, ele estava buscando a legalização. Não é? Mas a demora no processamento dessa legalização, não é, levou a este tempo de espera de 12 anos, né? E hoje a gente tem aqui a nossa Rádio Integração FM. E, doutor Ribeiro, o senhor contando aí, sempre vai me impressionar, não é? E me orgulhar, um nordestino miguelense, não é? E que veio para São Miguel fazer a diferença. Nós vamos estar trazendo aqui, vocês vão ver
quantas pessoas extraordinárias este bairro tem que serão entrevistados nesse podcast, não é? É alguém que veio para São Miguel, ainda tão jovem, um menino, não é? E veio fazer história em São Miguel, veio fazer mudança em São Miguel, veio fazer transformação em São Miguel. Mas certamente o senhor viu esse bairro crescer. Como é que foi isso, doutor Ribeiro? São Miguel está completando, neste mês de setembro, por isso que nós estamos estreando o podcast Pode Mais São Miguel, no mês de aniversário, no mês dos festejos de São Miguel Paulista, não é? Mais um presente que estamos dando a São Miguel no mês de aniversário, que é trazer o seu povo aqui para nos contar a história de São Miguel, 464 anos, 464, e vocês estarão aqui ouvindo quinzenalmente diversos entrevistados, né? Pessoas das mais diversas áreas de São Miguel para nos contar a história. E, doutor Ribeiro, o senhor viu a história de São Miguel, ou parte dela acontecer, não é? Como é que o senhor compara, não é? São Miguel Paulista, quando o senhor chegou aqui, vindo do Nordeste, da Bahia, não é? Com São Miguel hoje, é possível fazer de uma forma muito breve, não é? Essa linha do tempo do nosso bairro? Olha, quando eu cheguei aqui, São Miguel, ali onde é o mercado hoje em dia, era uma chácara. Uma chácara no mercado, no Mercadão. No mercado ali. Até tinha muita goiaba, nós éramos moleque ainda, aí ia roubar goiaba na chácara lá. Quem nunca foi arrancar uma goiabinha, né, nunca, doutor Ribeiro? Quem nunca? Moleque, quando a gente é moleque... não aguenta ver a frutinha lá. E quando eu mudei do Tatuapé pra cá, depois que eu vim definitivo pra São Miguel, porque eu tava todo fim de semana aqui na casa da minha irmã, era aqui. Da sua família. São Miguel, da minha família. Claro. A Vila Jacuí, aquela parte principalmente, Jardim Santana, Vila Reis, Jardim Planalto, não tinha um asfalto sequer. Era tudo barro. A minha rua mesmo que eu mudei era barro. Quando chovia para subir, a gente tinha que grudar no pé de capim para segurar para subir a ladeira da rua. Aí ali não tinha quase nada aqui em São Miguel. Nós não tínhamos na região de Jacuí, não tinha um restaurante bom, nós não tínhamos um posto de saúde, nós não tínhamos também bancos, tudo. E nós pegamos essa luta aí, e quando eu com o Edson, eu estava na Câmara com o Edson, para criar isso aí, asfaltar São Miguel, e o Fleury era governador. Como o Edson era muito amigo do Fleury, a gente também tem muita amizade com o Fleury, nós conseguimos, primeiro os postes de madeira, era tudo de madeira ali, conseguimos trocar os postes, não tinha esgoto, conseguimos colocar esgoto ali na nossa região, nessa região de Jacuí, e a última asfalto que foi feito foi na época do Maluf, que toda a luta nossa, trabalhando para criar aqui e desenvolver São Miguel. E as transformações, doutor Ribeiro? Por exemplo, se o senhor olhar São Miguel hoje, ano de 2024, não é? Quando o senhor anda pelas ruas de São Miguel e acompanhando a história, não é? Quando ainda ali no mercado era uma chácara. Né? Como é que o senhor avalia? É claro que a gente sabe, e já falamos muito sobre isso, o senhor e eu, não é? E que as coisas sempre podem ser melhores, em tudo na vida. Tudo na vida. A gente pode ser melhor. O bairro que a gente vive pode ser melhor. A cidade que a gente vive pode ser melhor. E eu creio nisso, eu vivo com esperança e eu trabalho para que eu seja uma pessoa melhor. Eu trabalho para que as pessoas ao meu redor também possam viver melhor, não é? E é assim que a gente tem que viver, não é? Acho que essa colaboração humana, essa cooperação humana, ela é existencial, não é? Para a gente viver em sociedade, né? Mas a pergunta é, 2024, quando o senhor olha para São Miguel, mesmo com os desafios e as coisas que ainda precisam acontecer, o que o senhor vê, doutor Ribeiro? Olha, São Miguel, o que é que era antes, desenvolveu 1000% ou mais. Porque naquela época que eu cheguei aqui, o que é que era ali? As ruas aí
uma ou duas que tinha asfalto. Aqui só o pessoal que vinha do norte e nordeste era trabalhar só na nitroquímica, por causa da nitroquímica não tinha nada. E o que nós vemos hoje? Hoje, São Miguel é o terceiro maior comércio de São Paulo. Exatamente. O primeiro é a 25 de março, o segundo é o Brás e o terceiro é São Miguel Paulista. Exatamente. Não tinha, eu lembro, não tinha um hospital sequer aqui, não tinha nada. Hoje em dia, você vê, temos vários hospitais, posto de saúde, que nem o posto de saúde lá. Temos várias unidades de saúde. De saúde, temos várias unidades de saúde. Não tinha o hospital do Dr. Gilberto, que eu lembro, que a antiga era Dr. Gilberto, hoje é Maternidade de São Miguel. Quando o Dr. Gilberto começou, ele montou uma casinha velha atrás da casa da minha irmã, que era uma clínicazinha. E ali começou a vender aqueles boletos para todo mundo, para ajudar, e cresceu. Hoje São Miguel tem aquele mercado que foi uma coisa melhor que São Miguel fez também, esse mercado municipal que nós não tinha. Começa aquelas ruas, ele não tinha. Ali era só o trem, ali, aquela ruazinha do trem ali, e aquelas outras, tudo uns barracos de meus irmãos. E a minha irmã morava também naquela rua do mercado que desce que vai até a estação de São Miguel. Não tinha esses prédios que tem hoje, desenvolvimento tem hoje, correio, bancos, tudo isso aqui. Não se via, o que é São Miguel hoje é maior do que muitas cidades do interior. Aliás, doutor Ribeiro, São Miguel é maior do que muitas ou do que a maioria das cidades do Brasil. Do Brasil, né? São Miguel, aliás, o comércio pujante. O comércio pujante, a base da economia de São Miguel é o seu comércio, não é? E, aliás, falando das unidades de saúde que nós temos hoje, daqui a pouquinho, agora no aniversário de São Miguel Paulista, no mês de aniversário, nós vamos ganhar um presente especial. E é para a saúde, que é a UPA do Jardim Helena. Jardim Helena, aquela... Né? É uma luta antiga. Sim, lá. E é um presente ali no Jardim Helena, são mais de 130 mil moradores. Essa UPA vai fazer 18 mil atendimentos por mês. Então, nós vamos ganhar de presente, doutor Ribeiro, no mês de aniversário de São Miguel, uma UPA, uma das maiores e mais modernas de São Paulo, com atendimento odontológico, não é? Que é uma novidade na UPA. Então, acho que bacana que o senhor traçou aí de forma muito breve o que era São Miguel, o que é São Miguel hoje. Certamente o senhor teria muito mais a dizer, mas deixa eu perguntar uma coisa para o senhor. E a sua relação com o direito, com a advocacia? Não, eu trabalhei mais na Câmara. Quando eu saí da Câmara, o que é que aconteceu? Aí fomos trabalhar com o doutor Meira, depois o doutor Meira saiu, e depois eu voltei novamente para a Câmara outra vez. O senhor fez direito, né, doutor Ribeiro? Eu fiz na Faculdade São Francisco. Gente, olha só, eu tô diante de um miguelense, né? Porque ele se declara miguelense, embora tenha nascido no interior da Bahia como eu, não é? Nós temos um miguelense que estudou na maior e na melhor faculdade de direito desse país e uma das melhores do mundo. Nós estamos falando da Faculdade de Direito de São Francisco, a Faculdade do Largo do São Francisco, a Faculdade de Direito da USP, queridos. Então, nós temos aqui um jornalista, temos aqui alguém que fez saúde pública e temos aqui um advogado formado pela melhor faculdade de direito, a mais antiga. Talvez a de Recife, doutor Ribeiro. Talvez a faculdade de direito de Recife, que fica em Olinda, que eu tive aonde conhecer, talvez seja a mais antiga. Eu não consigo precisar aqui. Mas a gente sabe que a faculdade de direito do Largo de São Francisco está entre as mais antigas e, naturalmente, isso é estatístico, não é? A melhor faculdade de direito do Brasil. Que orgulho, como meu colega advogado, não é? Eu me orgulho disso, doutor Ribeiro. Eu falo sempre, é por isso que eu dou graças a Deus em primeiro lugar, e ao doutor Ulisses Guimarães, que sentimos muito a falta dele, que foi, até eu falo, foi um homem que foi um político que morreu e não deixou muita coisa, só um apartamento lá no centro da cidade e um sítiozinho. Os outros que eu falo, político, honesto. Com P maiúsculo. P maiúsculo. Eu não saía do escritório dele, ali na rua Benjamin Constant. Na Benjamin Constant.
Meu escritório foi ali pertinho, Ah, doutor foi ali Ribeiro. pertinho também? Meu escritório tava toda lá a sempre vida com foi ele. no centro de São Paulo. Não, Meu escritório de ali junto, advocacia. Então, eu Pois estava sempre com ele. Então, a gente é querer ter vontade de ter as coisas. Agora, só que eu sempre tive mais vontade de querer ser o quê? Estudar e trabalhar como jornalista, como apresentador de programa. Comecei, eu falei que foi o doutor Meira que nós começamos junto. E como eu já tinha formação de jornalismo, como eu falei no começo, naquela época era difícil você conseguir emprego no jornal. Era difícil. Exatamente. E foi através do Olímpio da Silva Sá, que também já faleceu, e que eu consegui essa vaga e fazer todo esse trabalho. E hoje, até hoje, eu adoro esse trabalho de ser um apresentador de programa, comunicador, porque não tem, é tudo aquilo que a gente tem o dom, que eu falo, é que nem a política, você tem dom. Vocação. Vocação, o dom daquilo, fui candidato a deputado 2 vezes, fiquei de suplente, mas já não tinha aquela vocação e o dom como o caso de ser um comunicador. A vocação política. E, doutor Ribeiro, chama a minha atenção também, não é, a sua participação na luta em favor da segurança pública no bairro. Não é? Eu quero entrar agora nesse aspecto, porque o doutor Ribeiro, jornalista, advogado, mas que também se preparou do ponto de vista acadêmico para entender a saúde pública, não é? Que se sente vocacionado para a comunicação e faz isso com muita responsabilidade, com muita competência, não é? Fui entrevistada pelo doutor Ribeiro ao longo de um ano, não é? E a gente começa a fazer o programa e a gente não termina mais, gente. O programa é 1 hora, daqui a pouco já 1h30, como foi o último. Não é? Porque ele tem um interesse real pelo bairro e compartilho muito com ele esse sentimento. E o senhor tem feito um trabalho notável, não é? No CONSEG da Vila Jacuí. O CONSEG é o Conselho de Segurança Pública, que tem como finalidade principal, talvez única, zelar, não é? Fiscalizar, apontar, não é? Problemas existentes na segurança pública deste território, desta geografia. E o senhor é o presidente do CONSEG Jacuí. Aliás, quero registrar aqui, um presidente equilibrado. Eu não tenho podido ir, e o meu desejo era estar sempre com o senhor nas reuniões do CONSEG, não só do CONSEG de Vila Jacuí, mas do CONSEG do Jardim Helena e no CONSEG de São Miguel, mas não é possível porque a gente tem aqui uma infinidade de atribuições, mas nunca deixei de enviar um representante meu, não é, ao CONSEG, que anota, que capta a demanda, embora o senhor sabe, a subprefeitura, ela não tem como atribuição cuidar da segurança pública do bairro. Não é bom deixar claro isso, já que vamos tratar desse assunto, não é atribuição da subprefeitura cuidar da segurança pública. Temos nossas forças de segurança no território. Por outro lado, o senhor conhece qual é o meu estilo de gestão. Eu não recuo diante de nenhum problema do bairro. Então, quaisquer problemas do bairro, sejam inclusive de segurança pública, eles são encaminhados à subprefeitura, não é? E, naturalmente, eu encaminho para quem tem a atribuição direta, não é, de promover a segurança do nosso bairro. Então, falando agora do CONSEG, que o senhor é presidente, não é? E que o senhor tem feito com muito equilíbrio. Eu sei que as forças que atuam ali, elas são divergentes em muitos momentos, mas o senhor tem tido o equilíbrio, o senhor tem tido, enfim, o senhor tem conduzido, não é, de forma muito notável, muito segura, não é, os rumos deste Conselho de Segurança aqui da Vila Jacuí. Doutor Ribeiro, como é hoje, além de presidente da Rádio Integração FM, que o senhor fundou e lutou, não é? Hoje é a segunda rádio comunitária mais ouvida do Brasil, gente. Nós estamos falando que a Rádio Integração FM, fundada pelo doutor Ribeiro e que comunica para todo este território, não é? Tudo aquilo que acontece, ele tem isenção para fazer esta comunicação.
não é? Além de ser o presidente fundador da nossa gloriosa Rádio Integração FM, como é ser presidente do Conselho de Segurança Pública para fazer o enfrentamento de uma área que é tão desafiadora para governos e para todos nós? É complicado, não é muito fácil não, doutora. Faz 18 anos que eu sou presidente do Olha Conselho. só, 18 anos presidente do Conselho de Segurança Pública. Não porque eu queira, porque a Secretaria de Segurança não quer que eu saia. Olha aí. E não deve querer que o senhor saia, viu? Não aceita. Falei Fique várias lá. vezes, tentei sair, o secretário, não, você tem que continuar. Porque eu falo, mas fazer o quê? É difícil. O Conselho de Segurança é um trabalho, às vezes, a gente é muito complicado. Tem vezes que até a própria esposa fala, olha, você tem que deixar isso. Mas por quê? Porque 1h da manhã o pessoal fica me ligando, olha, seu Ribeiro, tem um problema aqui, o pancadão aqui, chama a viatura, outro, tem um barulho na minha casa, lá do vizinho lá, tudo. 1h da manhã e eu uma vez mesmo, que até o subprefeito, o Velucci, me ligou, era 11h30 da noite, que estava com um problema aqui perto da faculdade aqui, e eu tive que chamar a viatura para ir. E graças a Deus eu sempre tenho, até como eu falei na última reunião para o capitão, falei, capitão, até hoje nenhum delegado nós tivemos problema, porque o secretário de Segurança, eu lembro na época que o secretário era o Alexandre de Moraes, ele chamou uma reunião, falou, olha, eu não quero saber se o presidente não consegue, gosta do delegado, se o delegado gosta do capitão, se o capitão não gosta do subprefeito, é trabalho em conjunto, vocês têm que trabalhar. O problema particular de vocês é fora do trabalho. E é isso que a gente tem sempre feito, procurar, inclusive quando o meu filho comandou aqui a 2ª companhia, foi que o capitão estava tirou licença, aí, que era o Bezerra, que hoje é o major, está lá no batalhão, aí nós fizemos várias reuniões sobre esse problema, discutimos operações ali, principalmente no União de Vila Nova, ali, que ali é triste, é duro, mas conseguimos acabar, Jardim Santana também, a Maria Santana, demorou, mas conseguimos acabar com todas aquelas que tinham lá. Hoje tomo pior porque a coisa modificou, não é culpa, eu sempre falo, não é culpa da Polícia Militar, não é culpa da Polícia Civil, não é culpa da subprefeitura, a culpa quem criou tudo isso foi o Dória, quando foi governador, que baixou um decreto, se começou o pancadão, a polícia não pode intervir. O Dória esteve lá na rádio 2 vezes. Até eu falei para ele, foi o pior governo que São Paulo teve. Eu falei para a equipe dele, quando me pediram se eu não podia receber ele de volta lá para uma entrevista, eu falei, não, porque ele fez um monte de promessa e não cumpriu aqui. Então, não é que a polícia não queira atuar, é que infelizmente, antes dele não, atuava. Lá uma vez teve foi lá na Maria Santana, que o cara que era dono lá da adega, o que é que ele fazia? Ele chegava lá e falava, eu sou do Conseg. Ele não era do Conseg. Ele ia na reunião, aqui na União de Vila Nova. Tinha uma mulher também que ela ia nas reuniões e falava que era do Conseg. Aí um dia, até quando meu filho estava comandando, chegou lá e falou, você sabe quem é o presidente do Conseg? O seu Ribeiro. O seu Ribeiro é meu pai. Aí ela calou a boca. Mas, porque ela ia reclamar no Conseg, mas era a primeira a aceitar os pancadões. Inclusive, quando ia fazer operações, 7 horas, os bares, padaria, tem que fechar tudo. Tá? E ela não queria fechar, ela tinha um boteco lá, como nós chamávamos no norte, né? Sim. Ele não queria fechar. Falei, não, você vai ter que fechar. Então, é um problema difícil, mas graças a Deus, até hoje, muita gente, como na semana passada, a reunião passada mesmo, foi a senhora lá agradecer o trabalho do Conseg, os outros também foi outro senhor lá também agradecer, porque sabe que o ser humano, nem Jesus Cristo conseguiu agradar todo mundo. Quem somos nós para agradar? Exatamente. Então, infelizmente, assim, mas e doutor Ribeiro, o senhor tocou no assunto aí que desafia a todos nós, não é? E eu tenho pensado muito sobre a questão do sossego alheio, né? Exatamente. Porque o sossego alheio, todo mundo quer ter. Exatamente. Em algum momento do dia ou da noite, né? Porque há pessoas que trabalham à noite e que descansam durante o dia. Mas, em geral, as pessoas
descansam durante a noite. Durante a noite, correto? exatamente. Né? Em geral, a maioria das pessoas, elas dormem e descansam à noite, não é? E tem as populações de pessoa idosa, a gente tem Pessoa bebês, doente também. a gente tem pessoas doentes, a gente tem pessoas com deficiência. Exato. Quer dizer, são grupos da sociedade que precisam do que nós chamamos no direito de sossego. É o sossego alheio. É o sossego que eu quero para mim. Eu tenho que também respeitar e promover esse direito para o outro, né? A gente está falando de direito de vizinhança, que é um direito exatamente. garantido no nosso ordenamento jurídico e nós, como advogados, sabemos disso. Por outro lado, a gente tem hoje, e nós já conversamos, vamos até conversar melhor depois, mas na rádio já dei, enfim, alguma indicação disso, né? Existe hoje uma preocupação do Ministério Público, inclusive a subprefeitura foi notificada a esse respeito, né, em que haja uma conciliação, uma acomodação, não é? Entre aquilo que é considerado um direito constitucional de expressão, de lazer, não é? Junto com outro direito também garantido em nosso ordenamento jurídico, que é o direito ao sossego, não é? A não perturbação do sossego. Então, doutor Ribeiro, para a gente talvez partir aqui para o final da nossa entrevista, dizer que de tudo isso eu extraio uma importante necessidade, que é educação de pessoas. Exatamente. Não é? Porque, veja, as nossas forças de segurança, as nossas polícias do bairro, o senhor sabe que nós temos juntos, subprefeitura, forças de segurança do bairro, não é? Feito planejamentos, feito operações, feito comandos que nós chamamos, não é? Estamos fazendo semanalmente, no último mês, inclusive, foi o mês de maior número de comandos, foi intensas as operações, não é? E a gente percebe, vou usar uma expressão aqui popular, que parece que a gente está enxugando gelo, né? Porque você faz a operação, você às vezes reprime, coíbe, multa e notifica, enfim, são os instrumentos legais utilizados, não é? Para, enfim, organizar esta questão, mas a gente percebe que tudo volta a acontecer, a depender do local, não é? Então, eu extraio desse contexto uma necessidade urgente. Eu creio em educação. Só sabe que eu também sou educadora, minha primeira formação, não é? Eu fiz letras, sou filha de professores, depois me tornei advogada e hoje estou na vida pública, não é? Mas a educação é a única porta, doutor Ribeiro. Eu queria saber se o senhor concorda com isso. Na hora que eu concluir, queria ouvir a sua impressão. A educação é a única porta que pode transformar realidades. Quantas vezes na rádio nós falamos sobre educação ambiental, porque nós estamos num desafio gigantesco para manter o bairro limpo, para manter a zeladoria em dia, porque as pessoas estão descartando incorretamente o lixo, o entulho, o resto de obra, o lixo doméstico, não é, que contamina, que desorganiza o bairro, que deixa o bairro feio, do ponto de vista estético até, não é? E a gente volta à questão da educação. Temos que fazer educação ambiental. Agora, na minha gestão, nós estamos fazendo um trabalho de educação ambiental. Não é? Acabei com o apoio da Nitroquímica, de criarmos um selo. Nós vamos selar as casas que estão contribuindo com a limpeza do bairro, porque dessa forma a gente educa pessoas. Mas a pergunta é, o senhor, como eu, compartilha da ideia que de todos esses problemas de convivência em sociedade se extrai a necessidade de também fazer um investimento e um empreendimento muito maior na educação das pessoas. Aí eu não estou falando da educação formal, aquela que a pessoa senta no banco da escola, né? Mas talvez estejamos falando de campanhas de conscientização. Como é que o senhor vê isso, né? Eu quero dormir, então eu tenho que respeitar o sono do outro. É por aí, doutor Ribeiro? Bom, doutora, antes de eu
passar a falar sobre a pergunta. Eu quero lembrar que a senhora falou sobre o caso de ir, não consegue, não poder ir. Eu debati essa semana mesmo, falei. A lei, tem uma lei que diz, a lei é clara, diz, se a subprefeitura, o subprefeito não puder ir, ela pode mandar um representante, que teve algum representante. A lei não é obrigado o subprefeito, a subprefeita ir em todas as reuniões, se puder ir em nenhuma. A obrigação é ir... Ter um representante, um assento lá, na mesa. como tem da CET, também a mesma coisa, é que nem o delegado, o capitão, pode faltar, não pode ir, pode mandar um representante, só não pode deixar de mandar um representante. É isso aí que temos. E sobre a educação, isso eu tenho falo, não uma vez só, mais duas, e temos visto até na delegacia o que acontece debatendo isso, porque a população aqui de São Paulo, não é só aqui em São Miguel, nós vemos em muitos bairros, o que é? É falta de educação, que eu falo, quem faz o seu bairro bom, conscientização, né? O seu bairro bom, a sua rua, é o morador. Não é esperar que a prefeitura, o Exatamente. Estado vai fazer tudo isso. Isso eu sempre falei em reuniões. Teve o ano passado, eu fui fazer uma palestra numa faculdade aqui e era primeiro curso de advocacia que ia dar na faculdade, Pascoal Dantas, né? Tá. Lá no eu falei, a turma, muitos alunos não conheciam muita coisa, começou a perguntar muitas histórias e eu falei sobre isso. O que nós precisamos, principalmente em São Paulo, é a educação do povo. Que muita gente, muitas famílias, acham que educar uma criança, um filho, é pôr na escola, a escola educar. A educação é em casa. Se faz a educação, é os pais. Eu falo porque foi isso que eu eduquei meus filhos e até hoje eu agradeço, eu chego em qualquer lugar, no comando da Polícia Militar, olha, seu Ribeiro, você educou seu filho muito bem. Eu falei, ele que não fosse educado, tem que não respeitasse. Exatamente. E até hoje respeita todo mundo, meus filhos, minhas filhas, o respeito que tem com todo mundo. Exatamente. É isso que precisa. Infelizmente, eu falo sempre, até nas reuniões do Consegue, teve esse tempo mesmo, teve uma escola que me pediu para mim ir lá fazer uma palestra sobre os alunos, falar sobre drogas, sobre tudo. Eu expliquei, falei sobre o problema maior que nós temos aqui, é a falta de estrutura familiar. Muita família não tem estrutura. Exatamente. Nós tivemos, porque E a família é a base da sociedade, exatamente, né? A educar. Agora, eu tenho o meu filho vai chegar, falar besteira e eu vou aceitar, não vão. Ser amigo é uma coisa, respeitar é outra. Exatamente. Então, é isso que tem que se fazer. E teve uma época, mesmo a escola Tito Livre lá, tinha um menino lá que falou um monte de coisa de 9 anos. Aí a diretora, era a dona Maria do Carmo nessa época, me chamou, falou, Ribeiro, eu quero ver você, o que é que vamos fazer? Eu vou na delegacia, eu vim aqui porque eu queria estar lá com, naquela época era o doutor Vicente, o que é que vamos fazer? Aí chamamos o pai do menino lá e falamos para ele, olha, a partir de hoje, se você não educar seu filho, nós vamos lhe buscar e você vai ficar preso aqui. Aí passou um mês, a professora Maria do Carmo me chamou lá e falou, ô, seu Ribeiro, hoje ele é o melhor aluno aqui da sala. Tá, porque falta de educação é da família, mas a maioria pensa não, quem tem que educar é o professor, não é? Exatamente. Exatamente. É a família, doutor Ribeiro, e que esse conceito de família tem se perdido, não é, com uma velocidade que nós não gostaríamos, não é? A família continua sendo o principal espaço. Exatamente. Não é? As primeiras lições da vida, na primeira infância, a criança recebe dentro da sua casa, não é? E, claro, a escola é importante e tantos outros espaços educativos da sociedade são importantes, mas a família nunca poderá perder este papel, não é, que é determinante. Exatamente. E doutor Ribeiro, que coisa boa, eu tô aqui só pensando enquanto o senhor fala, não é? É assim, a minha alegria de estar entrevistando o senhor aqui no lançamento do podcast
Pode Mais São Miguel, com Damares Moura, no mês de aniversário dos 464 anos de São Miguel. E por esta bancada, se Deus quiser, passarão a partir de agora, não é, homens e mulheres extraordinários que construíram a história deste bairro, que mesmo que tenham vindo do norte, nordeste do Brasil, vieram, adotaram São Miguel, não é, como seu lugar, e estão lutando para melhorar, como eu vejo a luta do Dr. Ribeiro. A luta dele é permanente, ele não tem um cargo público, mas ele está em parceria conosco, com o poder público, não é? Utilizando o instrumento de comunicação que é a rádio, para que a sua voz reverbere, não é? E faz isso com respeito. Como o Dr. Ribeiro, eu quero registrar isso aqui, é um homem que respeita a todos. O respeito é sua marca, Dr. Ribeiro. Obrigado. Por isso que eu estou honrada de tê-lo aqui estreando esse podcast, não é? Porque essa sua característica sempre me tocou, desde que eu cheguei ao bairro, como o senhor me recebeu, como o senhor me respeita durante todo o período aqui, como mulher, primeira subprefeita de São Miguel, né? Uma mulher à frente dessa subprefeitura, o senhor respeita, o senhor colabora, não é? O senhor conversa comigo, o senhor me ensina importantes lições, não é? E eu estou muito grata ao senhor por isso. E eu queria lhe fazer uma pergunta agora para a gente quebrar um pouquinho aqui o gelo. Bem, eu chamo o senhor de Dr. Ribeiro, mas como é que é o nome desse ilustre homem que está aqui na minha frente, o completo desse nordestino José Miguel? Ribeiro de Souza. José Ribeiro de Souza. Na política, a turma chama o Ribeiro de Souza, só Ribeiro de Souza. Ribeiro de Souza. Então, estou entrevistando o meu querido amigo José Ribeiro de Souza, que tanto fez, não é? Que tanto conhece este bairro e a sua história e que certamente tanto fará ainda. Doutor Ribeiro, o senhor tem alguma consideração que o senhor queira fazer ainda nessa entrevista? Não, a consideração que eu quero fazer é o seguinte, que a doutora falou, o caso de trabalhar em conjunto, procurar ajudar, é o que eu tenho falo. A nossa intenção, o nosso trabalho da emissora, o que é que é? É fazer com que São Miguel desenvolva, São Miguel cresça, São Miguel venha a ser melhor do que tem sido. Porque nós não queremos, muita gente fala, mas você é amigo, não é com o Arnaldo Jardim, o deputado Arnaldo Jardim, você é amigo do subprefeito, você é amigo não sei de quem, e você, porque você não tem um cargo? Falei, eu não preciso, graças a Deus. Eu tenho como viver, o que eu ganho já é suficiente, eu não quero nada mais disso. O que eu quero é trabalhar para que São Miguel venha a desenvolver, crescer mais, porque nós sabemos que São Miguel, essa região, nessa São Miguel, Itaim e outros, é mais um berço dormitório. Nós não temos grandes empresas, firme. Isso aqui, quando eu estava no partido e fui candidato e também na suplência, discutimos muito isso no partido, sobre o que trazer as empresas para nossa região, a região leste de São Miguel. Até eu falava muito sobre o caso, por que é que São Paulo, as empresas, a maioria mudaram daqui? Porque falta de apoio político que nós não tivemos aqui na nossa região até hoje. Nós tivemos aqui, eu lembro na época da Erundina, nós tínhamos, que eu estava lá na Câmara, nós tínhamos 5 vereadores aqui. Um dia eu falei na Câmara, se juntar os 5 não vale por um, porque os 5 não falem. Olha a franqueza desse baiano, não, gente, desse miguelense. Quem foi que mais desenvolveu, que asfaltou, principalmente em Vila Jacuí? Foi o Edson, que era lá de Santa Amaro. E naquela época nós tínhamos 5 vereadores aqui na região. Foi de Santa Amaro. Então a pessoa, mas o fulano não é daqui da região. O fulano não interessa. Quem quer trabalhar, quem tem vontade, quem tem garra, ele não precisa ser nascido no lugar ou morar naquele lugar. É a pessoa que eu falo. Às vezes tem alguns falam assim, mas não é daqui, não interessa. O importante é o trabalho que ele está fazendo. Exatamente. Sempre eu falo, eu elogio no sábado mesmo, o Edson Marques, eu parabenizo ele, que ele fala, olha, infelizmente o que ela está fazendo eu não consegui fazer. Olha, eu fico feliz com esse elogio. Então, olha, eu já ganhei hoje a estreia do podcast, hein, gente? Eu já ganhei. As mulheres têm um olhar atento, né, doutor Ribeiro? E assim, o que me impressiona neste querido amigo doutor Ribeiro é a luta dele por São Miguel, mesmo não ganhando nada com isto, mas é para ver um bairro melhor. Então, é um grande exemplo
não é? Que nós trouxemos hoje para estrear o nosso Pode Mais São Miguel, o Dr. Ribeiro. No mês de aniversário de São Miguel, mais um presentinho, este podcast, por aqui passarão tantos outros nomes de São Miguel. Então, meu amigo, eu quero lhe agradecer. Obrigado. Eu quero reconhecer a sua importância para este bairro e o tempo que o senhor toma para estar conosco aqui nesta entrevista. Eu quero agradecer por todo o compromisso que o senhor tem em melhorar a vida das pessoas aqui de São Miguel Paulista, toda a contribuição que o senhor já deu, inclusive com a minha passagem, uma contribuição à minha passagem por esta subprefeitura. Que Deus lhe abençoe. Obrigada, minha abençoe sua família. Abençoe o seu trabalho. A gente passou um pouquinho do horário, mas hoje é dia de estreia. O estreia do Pode Mais São Miguel, no mês de 464 anos desse bairro. Eu estou aqui na sala e quero agradecer com o meu querido amigo, seu Josias, que também é um morador aqui deste bairro, vai ser entrevistado aqui, está aqui conosco nos estúdios, não é? Aqui do SampaCast. Agradecer Vitor, o operador aqui do SampaCast, que está conosco. Agradecer a nossa assessora de imprensa, a querida Paula Ferraz, não é? E dizer que nós estamos agora, e agora eu encerro, nós estamos dentro de um equipamento extraordinário da Prefeitura de São Paulo, que se chama SampaCast. É um estúdio de podcast que foi instalado na subprefeitura de São Miguel Paulista, dentro de uma estrutura de coworking, de escritório gratuito. Toda essa estrutura com alta tecnologia, e esse estúdio de onde estamos diretamente gravando este podcast, não é? É o SampaCast. Uma inovação da Prefeitura de São Paulo, não é? É um estúdio que pode ser utilizado de forma gratuita por qualquer miguelense, basta agendar. Você pode utilizar o estúdio do SampaCast, essa inovação da Prefeitura de São Paulo, para gerar renda, para fazer o seu material, para você publicar nas suas redes sociais. Você tem aqui o operador. Tudo de graça, tecnologia, um estúdio lindo que vocês podem ver aqui, de última geração, não é? E deste estúdio, diretamente, então, nós acabamos agora de gravar, agradecendo ao Dr. Ribeiro, agradecendo a todos, não é? Já antecipadamente, que vão acompanhar, vão ficar ligadinhos aí no meu canal do YouTube. Esse podcast, Dr. Ribeiro, Pode Mais São Miguel, ele vai estar no meu YouTube, no meu canal de YouTube, Doutora Damares Moura, Damares com I. Lá no canal do YouTube, você vai seguir, você vai poder compartilhar, você vai poder curtir, não é? Os episódios do nosso Pode Mais São Miguel. Fique ligadinho no canal do YouTube, Doutora Damares Moura, e acompanhe este episódio número 1 de estreia e os outros episódios que virão com os nossos convidados aqui de São Miguel Paulista. Sabe por quê, doutor Ribeiro? Porque São Miguel pode mais. Um grande abraço, doutor Ribeiro, um grande abraço ao povo de São Miguel. Tchau, gente. Obrigado, doutora. Obrigado a todos. E